E foi-nos sugerido que lêssemos Efésios 2 e 3, meditássemos a respeito desses dois capítulos. Eu li Efésios 2, eu li Efésios 3, mas quando eu comecei a ler Efésios 4, eu fui capturado por essa passagem especialmente. A passagem que vai falar sobre a unidade da igreja. Aquilo me pegou, foi como se o Espírito Santo tivesse realmente falado pessoalmente para mim, nesse tempo, há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época do ano. E eu compartilhei com os irmãos do conselho a respeito disso. E agora, no final do ano passado, nós, discutindo um pouquinho sobre a ênfase desse ano, nós chegamos ao versículo de João 17, 21, né? Sermos um para que o mundo creia. E aí surgiu então essa frase nossa, que é a ênfase nossa da igreja, juntos fazendo a diferença. E essa passagem aqui, esse capítulo de Efésios 4 especialmente, ele vai falar muito sobre unidade. Hoje o tema em especial é unidade, ou unidade da igreja. A gente tem falado aqui que Efésios está dividido em 2 grandes partes, Efésios de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai ensinar a gente, vai explicar para nós quem nós somos, da onde nós viemos, o que Cristo fez por nós, como Deus nos amou, e ele dá então toda a base detalhada a respeito da doutrina, uma exposição assim dos privilégios que nós temos como igreja de Cristo. E a partir do capítulo 4, ou seja, a partir de hoje, o apóstolo Paulo muda, dá uma guinada na ênfase dele. Ele não vai falar sobre doutrina, mas vai falar sobre coisas práticas. Ele vai mudar a ênfase, ele vai falar dos princípios e vai pular para a parte prática. Ele vai sair da questão da fé, daquela área um pouco intangível, e vai chamar a gente para ter um comportamento diferente por causa do que Cristo tem feito na nossa vida. Então, quero convidar você a olhar comigo o capítulo 4, versículos 1 a 16. A gente vai caminhar assim, eu vou ler toda a porção, depois vou pensar alguns princípios para a gente compartilhar nessa manhã, tá bom? Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A
Pai, nesse momento que nós vamos olhar para a Tua Palavra, inspirada pelo Teu Espírito, escrita para a nossa edificação, para a nossa exortação, que o Teu Espírito possa nessa manhã transitar com liberdade entre nós, falar ao nosso coração, quebrar as barreiras, os preconceitos, as experiências difíceis que tivemos essa semana, que às vezes endurecem nosso coração, e o Senhor possa, com o Seu poder, quebrar isso para que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, possa tocar os nossos corações nessa manhã. E dá a mim, Senhor, discernimento do Senhor, para que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, transmitindo a Tua Palavra e destacando aquilo que Tu queres destacar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Talvez a ênfase de toda essa passagem seja o versículo 3, que diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja de Éfeso naquela época era uma igreja que era formada por gentios e por judeus, como eu já falei. Alguns gentios já haviam se convertido naquela região, e alguns judeus também estavam congregando naquela igreja e também haviam se convertido. E certamente havia um pouco de confusão, porque o judeu, na hora de fazer o ágape, o almoço do domingo, quando ele via que tinha uma costelinha de porco ali na churrasqueira, ele falava: isso aí não está certo. Costelinha de porco não, eu sou judeu, nunca comi carne sacrificada, ou carne de porco, eu não posso comer carne de porco. Ou o judeu talvez pudesse dizer: ok, eu quero aceitar Cristo, mas o meu filho tem que ser circuncidado, porque na nossa tradição é importante a circuncisão. Então, como que a igreja naquele tempo podia ter unidade? Como é que eles podiam caminhar juntos, com divergências tão práticas na vida dele? E aí que Paulo começa a escrever essa carta pastoral, a carta de Efésios. E a parte que eu quero destacar nessa porção inicial, que é do versículo, deixa eu colocar para vocês aqui, do versículo 1 até o versículo 4, é que a exortação que Paulo nos dá é que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Então, a conservação da unidade, por assim dizer, a manutenção da unidade, ou a responsabilidade de cada um de nós aqui, em relação à união da igreja, a unidade da igreja, tem a ver com suportar uns aos outros. E suportar, muitas vezes, é interpretado por apoiar ou ajudar alguém, mas na versão aqui da Bíblia, suportar é literalmente aguentar. Nós temos um modo diferente de agir, nós temos um modo diferente de interpretar às vezes a Bíblia, nós temos uma maneira diferente de realizar as coisas, mas nós precisamos concordar em andar juntos. O não suportar, o não aguentar uma pessoa, o ponto que você chega e diz assim: eu não posso mais andar junto com aquele, acaba por trazer uma divisão, acaba por trazer uma separação natural. O não suportar divide, por exemplo, um casamento. Eu não aguento mais. Quem já ouviu alguém falar isso a respeito de casamento? O não suportar divide famílias, divide organizações. O não suportar um ao outro, a incapacidade de entender, de aguentar no osso, divide. Eu vou embora. Esse não é mais meu lugar. Cheguei no meu limite. Então, suportar uns aos outros em amor é a primeira lição que nós aprendemos para a conservação da unidade, e tem a ver com a gente. Isso é muito prático. Talvez não tenha algo mais prático do que isso. E como é que a gente suporta um ao outro em amor? Quais são os elementos que nós temos que ter presentes para suportar um ao outro em amor? Ali o versículo 2 fala: nós devemos ser completamente humildes e dóceis e pacientes. Humildade, docilidade e paciência. Talvez nesse contexto a palavra humildade, o contrário dela não tenha muito a ver com orgulho. Talvez sim, mas me parece que humildade encaixa melhor com a ideia de
que você nunca deve pensar que você pode andar sozinho, como cristão, como um crente. Eu vou andar sozinho. Porque o contrário de andar juntos seria independência. E nós somos chamados como igreja a andar juntos. Então a humildade nesse ponto seria você entender que nós precisamos uns dos outros. E por mais que os outros eventualmente estejam errados, você precisa também daquelas pessoas, para o seu crescimento e para o crescimento delas. A segunda característica para que nós possamos nos suportar um ao outro, talvez seja a docilidade, ou dóceis, como traduz a NVI. Sabe o que me parece uma interpretação adequada de dóceis? É aquela pessoa que tem a força para retalhar, que tem a verdade em si, que tem a condição de ter o discernimento certo e agir com certa força, mas ele não faz. Ele segura. Ele age de forma dócil. Então, ele faz no momento, ele reage, ele fala no momento e da maneira certa. Então, a ideia de reter um pouquinho aquela impulsividade que a gente habitualmente tem quando a gente diverge de alguém ou alguém faz algo contra a gente. Então, docilidade, humildade, docilidade. E a terceira característica que a NVI coloca aqui é pacientes. Pacientes, nós devemos ser pacientes. A outra tradução diz, devemos ser longânimos, um ânimo grande, um ânimo longo. Talvez nesse contexto a palavra paciente possa dizer assim: eu preciso adiar a minha reação, eu preciso adiar a minha ira, eu preciso adiar para que eu me proteja a mim mesmo de cometer uma burrice contra um irmão meu, uma bobagem, uma ofensa contra o meu irmão, que é do meu corpo, que é o meu irmão de sangue. Então, docilidade, paciência, humildade, ser paciente, me protege de mim mesmo e protege o outro também e preserva o corpo. Então, suportar uns aos outros, aguentar às vezes maneiras diferentes de agir, isso é muito prático. E para a gente viver assim, a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser humilde, paciente e dócil. A outra observação que Paulo nos traz nessa porção inicial é que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O vínculo da paz. O que nos une um com o outro, uns com os outros, é nós estarmos de bem com os outros. Eu não tenho nada contra ninguém aqui. Eu posso olhar todo mundo nos olhos. Posso sorrir para cada pessoa que está aqui hoje. Posso dar um abraço. Posso chegar depois de um tempo e dizer: puxa vida, que gostoso de reencontrar. Isso traz vínculo para nós. Essa tranquilidade nos relacionamentos nos traz vínculo, nos fortalece, nos une. A paz nossa com Deus, eu estou limpo com meus pecados, eu estou em plena comunhão com Cristo e também posso ter uma comunhão tranquila com todo mundo. Não tenho problema com ninguém. Quando você tem problema com alguém na igreja, talvez tenha acontecido só comigo, eu sou um baita pecador, claro que você é mais santo, não dá nem vontade às vezes de ir na igreja, né? Será que aquele casal vai estar aí hoje? Será que o fulano vai sentar naquele lugar? Se ele vier e sentar naquele lugar que habitualmente ele senta, eu vou sentar mais para cá hoje. Eu não estou afim de encontrar com essa pessoa. Entende? Começa a quebrar o vínculo. Então a paz tem a ver com isso. Vínculo da paz. Agora, o apóstolo Paulo diz que para que nós possamos conservar essa unidade, nós temos que trabalhar com todo esforço. Diz ali, versículo 3, façam todo o esforço. É trabalhoso, é difícil, demanda energia da gente. Por quê? Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo sabe, e isso nós sabemos também, na igreja nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas de relacionamento na igreja. A menor unidade social, por assim dizer, é um casamento entre um homem e uma mulher. E ali já tem problema, já tem discussão,
já tem diferenças do modo de pensar. Que dirá que entre nós, como quando a liderança dos jovens, por exemplo, se reúne com o SAMI e cada um quer fazer o retiro num lugar diferente. Mas o meu lugar era o melhor, o valor era melhor, era mais perto, mais pessoas podiam ir. Os problemas do relacionamento vão surgir por situações as mais ridículas. Por isso, nós temos que nos esforçar. Nos esforçar para quê, diz ali? Para conservar a unidade, para manter a unidade. A unidade já existe. Quando você se reconhece como pecador e se arrepende, quando você se entrega para Cristo, você ora e você aceita a salvação. Você abre sua vida para a salvação. Quando você abre sua vida para a salvação, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e essa unidade já está estabelecida. Nós temos que nos esforçar para preservar a unidade, para a manutenção da unidade. A unidade não é fruto do nosso esforço, mas para manter a unidade, cada um de nós temos que participar. Jesus orou por isso, lembra? João 17, Senhor, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A unidade, o amor, o companheirismo, a paz, a virtude, ia ser um testemunho poderoso para a sociedade, para que a sociedade nos visse e dissesse: o que é que aqueles caras da Conde de Porto Alegre têm de diferente? O que é que eles têm de diferente? Eu quero aprender, eu quero entender, eu quero participar disso. Então, o resumo dessa primeira porção está no versículo 1. Vivam de maneira digna da vocação. Maneira digna da vocação. Isso não é uma palavra para os vocacionados, para aqueles que são missionários e pastores. A vocação é filhos de Cristo, salvos da perdição. A vocação que Deus nos deu é de andarmos na luz, como filhos da luz. Então, nós devemos viver de maneira coerente, de maneira digna. Devemos, para isso, suportar uns aos outros, devemos fazer a manutenção do vínculo da paz e trabalhar com todo esforço, que eu mesmo reconheço que não é fácil para a gente manter essa paz. Dali para frente, nós temos uma parte que Paulo olha para a Trindade. A partir do versículo 4, Paulo fala que há um só corpo, um só Espírito, assim como há esperança para a qual nós fomos chamados, e uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Paulo olha e diz assim: a unidade da igreja é consequência dessa ação que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, tem e agem em prol da igreja. O apóstolo Paulo fala muito nas cartas dele a respeito de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, o Senhor, ou Jesus Cristo, e o Espírito, ou o Espírito Santo. E assim ele cria essa estrutura também. Versículo 4, ele vai falar aqui sobre o Espírito. Versículo 5, ele fala sobre um só Senhor, que é o Messias, é Cristo. E versículo 6, ele vai falar um só Deus, o Deus e Pai. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra para uma folha antes, Efésios 1, versículos 13 e 14. Eu quero destacar aqui para você só a ação que o Espírito Santo tem na nossa vida, ou teve e tem na nossa vida. Efésios 1,13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que ele está dizendo aqui? Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo, ele habitou em nós, e nós fomos, a figura que ele coloca aqui é um selo. Como antigamente as cartas eram seladas com cera, nos tempos antigos, e o carimbo, o selo do rei ou do emitente era colocado ali,
Assim nós recebemos na nossa vida, de forma figurada, um carimbo, dizendo propriedade exclusiva. O destinatário desta carta é o Deus Pai. Então ali continua dizendo que o Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, ou seja, da nossa redenção para o louvor da sua glória. Então essa esperança, há um só corpo, um só espírito, assim como há uma só esperança, é essa esperança que o Espírito Santo nos dá, de que um dia nós encontraremos com o Pai face a face, garantia da nossa herança. Essa é a nossa promessa, a promessa de que a vida não consiste só nisso que nós vemos, apalpamos, sentimos, cheiramos, sofremos, mas há muito mais que isso para todos aqueles que creram. Há uma esperança. Então você vê aqui que há uma responsabilidade nossa na conservação da unidade da igreja, e há uma ação direta do Deus triuno na conservação também da igreja. O Espírito, o Senhor, que é Jesus Cristo, e também o Deus Pai. E a passagem continua. Versículo 7 fala que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aqui na porção que nós olharemos agora, do versículo 7 a 10, ele vai falar sobre os dons. Primeiro sobre dons gerais e depois sobre dons específicos. Esses dons, Cristo distribui a cada um de nós, também com a finalidade de fortalecer, de criar musculatura na igreja e fazer com que a igreja se una e cresça. Então acompanhe comigo. A palavra dom que tem aqui, ou a graça, aliás, versículo 7, é dom, é carisma. Em grego é carisma, é um presente que Deus nos dá. E Deus age, versículos 6 e 7, usando nós, as pessoas, para a edificação da igreja, para a construção da igreja. Você é uma pedra viva, como eu falei na última mensagem, que está sendo edificado, usado para edificar o corpo de Cristo. Cada um de nós é usado por Deus. E Deus reparte, diz aqui, a medida foi repartida com Cristo. Que medida? Cada um tem uma medida, cada um tem um dom, cada um tem um jeito. E se o dom é o mesmo, a medida, a proporção é diferente. Para cada um de nós, Cristo entregou um dom, um presente. O jeitão que você é, do jeitão que você vive, do jeitão que você fala, Deus pode usar você. Deus quer usar você. Talvez você não perceba, mas há um dom que Cristo te deu. E Ele quer usar você na construção, na edificação, no fortalecimento da igreja. Eu vejo dons de uma forma não estanque. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho este dom. Quem é mais vivido na igreja diz, eu tenho dom da exortação. Eu conheci um irmão que dizia assim, eu tenho um dom da exortação. Então, ninguém gostava de conversar com ele, porque ele chegava e dizia, oi, bom dia, pum, já exortava, né? Mas tem o dom da misericórdia, tem o dom de oferta, de ofertar, tem o dom de servir, tem o dom da palavra, tem vários dons. Os dons são dinâmicos. Eu gosto de pensar nos dons como se você fosse num buffet e você fosse na parte da salada e você encontra aquela diversidade de folhas, diversidade de verduras, aquele monte de coisa colorida, e dizem, né, os nutricionistas, de que o bom prato deve ser um prato bem colorido. O prato colorido, ele chama a atenção da gente. A gente olha assim, puxa vida, parabéns, né? Eu gosto sempre de comer um pratão quando eu vou no buffet, um pratão de salada antes e depois o prato com alguma comida quente, porque se eu inverter, não rola salada. Então, dom para mim tem a ver com isso, com aquela coisa colorida, bonita, que chama atenção. Agora, experimenta colocar tudo no liquidificador, bater, encher no copo e dizer assim, eu vou beber isso aqui.
que é isso aqui? É um mix de saladas. Tinha ali no buffet, eu fiz isso. Você vai olhar aquilo ali e vai dizer, que cheiro, que aspecto terrível. É uma mistureba, não vale a pena. Então eu vejo assim, cada um tem um dom, cada um tem um jeito, cada um tem aquela característica pessoal que quando você foi salvo, Deus trabalhou em você, Deus deu um dom para você, um jeitão, e Deus quer usar esse jeito para a edificação do povo. Veja bem, versículo 7, e a cada um de nós foi concedido. Não existe um salvo sem dom. Porque muitas vezes a gente pensa, vou usar outra figura aqui, que igreja é como se fosse um ônibus, né? Ali estão os passageiros sentados, o pastor é o motorista. Está todo mundo sentado assistindo. Tem que ter o cobrador, o tesoureiro sem o cobrador, né? Cadê o João? Está aí não, o Vitor? Então tem cobrador e tem motorista, e o resto fica assistindo. Essa não é a melhor figura de igreja. Talvez a melhor figura para uma igreja é uma orquestra, como eu falei no início do ano. Eu gosto de pensar no esporte que eu pratiquei, o remo, numa embarcação com 8 remadores. 8 remadores sentados num barco. Não há o que rema mais forte, não dá para remar mais fraco, não há uma competição entre si, todos precisam estar no mesmo ritmo, todos contribuem, todos andam na mesma direção, a força precisa ser igual e a direção precisa ser a mesma. A igreja é assim. Não importa se você tem 100 quilos sentado no barco, ou se você tem 47 quilos e está sentado no barco, porque o peso e a força, a experiência não contam nessa hora. É a direção que você tem, o ritmo, a cadência, a voga, como se diz. Então, os dons, eu estou reforçando aqui, Deus age usando cada crente, cada pessoa. E eu quero explicar para você um pouquinho, uma passagem, versículo 8, 9 e 10, que diz aqui, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e ele diz, que significa subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Cristo concede os dons a todos nós. Os dons vêm de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está usando essa citação aqui, subiu em triunfo às alturas, levou cativos. Ele cita o Salmo 68, tá bom? Os comentaristas mais tradicionais, mais ortodoxos, reformados, não entendem que Cristo desceu até as profundezas da terra, significa que ele desceu ao Sheol, que ele desceu ao Hades, que ele desceu para o inferno. Não, profundezas da terra é a terra mesmo. Ele abriu mão da sua glória e desceu à terra. A figura que o apóstolo Paulo usa, então, ele cita o Salmo 68. A figura do Salmo 68 é de um cortejo triunfal, de um rei retornando vitorioso de uma batalha. Quando um rei retornava de uma batalha, era festa. E essa é a ideia que o Paulo está usando aqui. Esse Salmo 68, ele trata de Deus saindo do Egito com o povo, atravessando poderosamente o mar, de uma forma milagrosa. Ele entra no deserto, é o Deus que sobe o Sinai, e é o Deus que faz uma aliança com o seu povo, e é o Deus que vive com o seu povo. Então, Paulo usa essa figura do Salmo 68, porque na igreja de Éfeso, naquele tempo, eles entendiam o que é um rei voltando com vitória. O rei romano, quando voltava vitorioso, ele voltava na frente de todos, sob uma carruagem. Às vezes ele era saudado e ovacionado, a saudação era com trombetas, o pessoal vibrava que o rei tinha ganho aquela batalha. E o que ele trazia junto na batalha? Ele trazia os cativos, os cativeiros, aqueles que eram presos. E juntos com aquelas pessoas que vinham presas também, o rei trazia as riquezas, os despojos. O rei saqueava a cidade, o rei saqueava aquela localidade e trazia riqueza. E a ideia que ele traz aqui, então, desses dons,
é do rei distribuindo da vitória que Cristo teve sobre a morte, da vitória que Cristo teve com a ressurreição, e quando Cristo sobe às alturas, ele distribui os dons também a todos. Lembra de Atos 2? Quando Cristo subiu aos céus, o Espírito veio e entregou à igreja, aos salvos, os dons. Essa é a ideia, a figura da vitória de Cristo. Então, Cristo, o Cristo que nós seguimos, o Cristo da igreja, o cabeça da igreja, é um Cristo vitorioso, é um Deus vitorioso, e Ele dá para nós, concede a cada um de nós dons, para a gente trabalhar junto, nessa unidade, em prol da unidade da igreja. Cristo desceu do trono da glória para a terra, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Então, Ele levou cativo o cativeiro, e quebrou a imposição do pecado sobre nós, a culpa que nós carregávamos e a morte que era o caminho de cada um de nós. E Cristo, quando ressuscita, Ele quebra esse sistema. E Ele não só quebra o sistema agora, como Cristo pode também resgatar a cada um de nós. A cada um de nós que vive com culpa, que vive arrependido pelos seus pecados, esse Cristo está disponível para cada um de nós. Então, o dom que nós recebemos não é um talento apenas de nascença. Por exemplo, tocar violão como o Beto toca. O Beto toca tão bem que eu acho que é um dom divino, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é um talento. Alguns têm o dom de cantar e outros não têm o dom de cantar afinado. Você já sentou do lado de um cara que canta com uma vontade tremenda, mas desafinado? Dá um desconforto. Então talvez isso seja talento, né? Mas dom é aquela capacitação especial que é dada por esse Deus, por esse Cristo vitorioso, que subiu e deu esses presentes para a igreja, para que nós pudéssemos então andar unidos em amor e fazer diferença na sociedade que nós vivemos. Mas assim como tem dons gerais, tem dons também vitais. Eu quero olhar a parte final agora da passagem conosco. Qual é a razão final? Por que é que Cristo entrega dons para a gente? Versículo 13, acompanha comigo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo de Cristo para ti, o alvo de Cristo para mim, o alvo de Cristo para nós reunidos aqui como igreja nesse endereço é maturidade. Maturidade, como diz aqui no versículo 13. Conheçamos o Filho de Deus. Quem de fato é Cristo para você? Que diferença esse Cristo vitorioso faz na sua vida? Cristo é vitorioso, mas você não consegue se livrar do seu vício? Cristo é vitorioso, mas a pornografia não sai da sua mente? Cristo é vitorioso, mas a sua língua anda solta? Você faz fofoca, você fala mal dos outros? Cristo vitorioso tem que nos conduzir à maturidade. E a maturidade é conhecer esse Cristo, para que com maturidade nós consigamos seguir ou atingir aquele nosso modelo, que é o próprio Cristo. Cristo é o nosso modelo. Ele viveu entre nós como homem, foi tentado, passou fome e sede, foi traído, ultrajado, e a Bíblia diz que em tudo isso ele não pecou. Qual é o propósito para que nós cheguemos à maturidade? Por que é que nós temos que ser crentes maduros, uma igreja madura? Acompanhe comigo o versículo 14. É que não sejamos mais, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma criança, queridos, ela é ingênua. Jesus diz que nós temos que ter essa ingenuidade de crianças, né? Vinde a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, nós devemos nos achegar ao trono da graça, a Cristo, com toda essa confiança, com toda essa liberdade. Mas a gente não pode
viver na nossa vida como crianças, porque as crianças, chega alguém, oferece uma balinha, a criança vai. Alguém conta uma mentira, a criança acredita. A criança, ela é suscetível aos erros e é facilmente enganada. A criança é inconstante. Ele cita aqui como ondas, as ondas oscilam. E quando há um crente que não é maduro e não tem firmeza na palavra, sabe o que acontece? Parece que o diabo detecta esse cara, essa mulher, e ele acaba sendo seduzido, como diz aqui a Bíblia, por homens. 14, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem a erros. Queridos, tem líderes espirituais, tem pastores, que o que eles querem é poder, fama e dinheiro. E eles induzem as pessoas a erros doutrinários, a interpretações erradas da palavra. E as pessoas então que seguem esse tipo de homens, são como crianças, a Bíblia fala aqui. O que o Espírito Santo está dizendo pela revelação aqui de Paulo, é que nós não devemos ser como crianças, ou como ondas que andam para lá e para cá, mas nós devemos crescer pessoalmente, cada um de nós, e como igreja também, para que sejamos maduros, cristãos maduros. E para que nós sejamos cristãos maduros, tem papéis fundamentais na igreja. Eu quero citar o versículo 11, porque Deus nos dá pessoas especiais para nos instigar o crescimento e para que a gente possa estudar a palavra e crescer. Ele deu, aqui ele colocou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja bem, aqui não é dons, aqui são pessoas. Deus concede pessoas para a igreja, para que a igreja cresça. São dons baseados, talvez na palavra, nós poderíamos dizer, dons da palavra, dons na palavra. Todos eles são interligados ou intercambiáveis, mas parece que são sujeitos que têm ênfases diferentes. Talvez o profeta, o apóstolo, seja aqueles que começaram a caminhar com Cristo, os 12, e Paulo foi um apóstolo temporão, que veio depois. A igreja e a doutrina dos apóstolos, como a Bíblia fala, é o testemunho vivo daqueles homens que viram o ensino de Cristo, que viram Cristo fazer milagres, o poder desse homem, que viram esse homem expulsar demônios, perdoar pecados, viram esse homem morrer na cruz com um julgamento injusto. Os apóstolos viram Cristo ressurreto. A igreja é formada em cima do testemunho doutrinário desses homens. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais de apóstolos, porque a palavra está aqui, a revelação está completa. Nós temos tudo escrito aqui. Se alguém vier com alguma profecia contrária que está escrito aqui, você deve desconfiar. Seja maduro, conheça a palavra, questione. Isso não coincide com o que está aqui. Então, é interessante que Deus concede papéis fundamentais para o crescimento da igreja. Você conhece alguém, por exemplo, que tem o dom do evangelismo? É difícil, né? Ter esse dom de evangelismo. E quando eu tenho um amigo que tem esse dom de evangelismo. Quando você anda perto desse sujeito, você passa vergonha. Eu passo vergonha, porque ele quer parar com todo mundo e falar para todo mundo do amor de Deus. Ele bate papo com todo mundo. Isso é um dom especial. O cara não nasceu com isso. É um dom especial. Então, a igreja de Cristo recebe dons, cada um de nós pessoalmente. Mas a igreja de Cristo também recebe homens, pessoas, pastores, mestres e evangelistas, para fim de que nós cresçamos e tenhamos firmeza bíblica, firmeza doutrinária. E por fim, o versículo 12 reitera aquilo que o versículo 7 fala, que cada um de nós recebeu uma graça, porque o versículo 12 diz que a função desses pastores não é dirigir o ônibus, a função desses líderes não é fazer todo o trabalho sacerdotal ou clerical, subir aqui e fazer uma cerimônia, não. O papel dos pastores e dos líderes espirituais é preparar os santos,
preparar a igreja, municiar, alertar, encorajar, cuidar, proteger, ensinar. Esse é o papel, porque o ministério, queridos, não é do pastor. O ministério é da igreja, é de cada um de vocês. Com o fim de preparar os santos, diz o versículo 12, para a obra do ministério. Deus tem o dom que Ele deu a você, porque tem uma obra que só você pode fazer. Para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça. Como é que a igreja cresce? Vivendo de maneira digna da vocação. Nós já vimos. Há um só Deus, a Trindade age em prol da igreja. Deus deu dons para cada um. Quando ressuscitou, os dons foram dispersos. É necessário que eu vá para que o Espírito chegue. O Espírito chegou. Deus também designa alguns homens de forma especial para ajudar a igreja nesse crescimento e preparar as pessoas para que vocês que estão aí sentados façam o ministério. O ministério não é do clero, o ministério não é do conselho de anciãos da igreja, o ministério não é da diretoria da igreja, é de cada um de nós. E nós realizamos isso, de acordo com o versículo 15, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma igreja de assistentes não cresce, porque cada parte não realiza a sua função. E é uma igreja, então, doente. Um corpo saudável, como o meu, cada membro entende a função que o cabeça orienta. É uma figura que Paulo está usando de um corpo humano. Polegar, mexe. Se eu disser polegar, mexe, levantar minha perna direita, tem alguma coisa errada. É uma linguagem tão simples, para que todos nós entendamos. Juntas e medulas. Há uma conexão visceral entre todos nós, dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós não nos esforçamos diligentemente, ou quando nós não fazemos todo esforço por conservar essa unidade é comprometida. E aí nós não vamos para frente. Então, a edificação do corpo é de responsabilidade de Deus, mas de nossa participação pessoal também. Eu quero fazer 3 perguntas para nós pensarmos de forma prática, já que a partir de agora nós estamos olhando de forma prática, a partir do capítulo 4 em diante. Você tem se esforçado pela unidade da igreja? Ou quando você termina o culto aqui, por exemplo, você sai da porta, entra no carro com a sua família e a língua desenrola assim, ó. 2 metros de língua, porque você viu fulano, viu ciclano, o Jorjão estava sentado ali, não sei o quê, nem me cumprimentou hoje e tal, né? Começa a desenrolar a língua. Você acha que isso ajuda na unidade da igreja? Isso é um esforço que você faz para a unidade da igreja? Quando eu e Suzy chegamos em casa, por exemplo, com nossos diamantes de lapidação, os 3 queridos e amados filhos que nós temos, e a gente começa a comentar na mesa alguma coisa que aconteceu na igreja, que houve alguma situação, uma conversa. Será que isso edifica? Qual é o seu problema? Você tem se esforçado pela unidade? Tem problema, é difícil, e tu tem que fazer a tua parte, senão a unidade é comprometida. Vai, pede perdão, resolve, conversa. Segunda perguntinha: você sabe qual é o seu dom? Você tem usado os seus dons? Você lembra da parábola dos talentos? Se não me engano foi 1, 5 e 10, estou certo? A cada um foi dado. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu?
Juntos, fazendo a diferença, é a nossa ênfase. Nós estamos desde março procurando encorajar a igreja a participar daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Quando o painel da fase esteve aqui, numa sexta-feira à noite, tivemos juiz, me ajude, Johnny, dois juízes aqui, tivemos promotor de justiça, tivemos o chefão da fase aqui em Porto Alegre. Eles praticamente pediram socorro para nós, para a igreja, disseram: igreja, nos ajude, por favor, nos ajude. Nós temos tido oportunidade de servir fora do domingo, fora da zona de conforto. É verdade, você tem que sair de casa, não é fácil, mas é para isso que você foi chamado. Você tem se desenvolvido na verdade, no amor? Terceira perguntinha. A verdade é aqui, ó. Essa é a verdade. Mas a verdade sem amor é uma marreta na cabeça de alguém. Tu é um pecador, rapaz. Não, não é isso. O amor. Como eu falei antes, ser dócil é reter o nosso direito à reação. Haja com amor. Chega até a pessoa e diga a ela: olha, eu queria te encorajar a não tratar assim o teu irmão, porque eu percebi que tu, na hora de falar com o teu irmão, tu foi ríspido, né? Não é tão legal. Dá uma cuidadinha aí, eu observei. Ah, tio, verdade? Notei. Fala. Nós vamos desenvolver isso. Que Deus nos ajude. Essa tem sido a mensagem nossa, desde março, quando nós reiniciamos aqui o ministério oficialmente da igreja. Juntos, fazendo a diferença. E fora João 17, 21, que é o texto base da nossa ênfase anual, essa mensagem de hoje é a mensagem principal a respeito da unidade da igreja. Unidade da igreja. Unidade não é você ver o erro e ficar quieto. Unidade é você agir. Unidade não é você criticar quem faz, mas você saber que você deveria estar ajudando. Unidade tem a ver com seu desenvolvimento pessoal. Não ler a Bíblia uma semana em casa, não fazer sua devocional, não trazer a Bíblia para o culto, não ajuda nada nesse esforço que nós temos feito para a unidade. Cada um de nós deve fazer sua parte.